um processo, mais um procedimento da empresa que assim que está fazendo com a gente, tá? Obrigado, tá, gente? Ô, César, eu queria só manifestar aqui para vocês, isso é uma atitude que a gente tomou aqui como Câmara, instituição, o desmembramento da Comissão do Meio Ambiente com Saúde. Saúde pública, né? Comissão de Saúde. Porque a gente vê que a Comissão do Meio Ambiente ela é vasta. Ela vai discutir emissão de particulados, descomissionamento de barragem, rebaixamento de lençol freático e dentre outros assuntos, né, desmatamento e por aí vai. Essa questão da perícia passa a ser uma peça importante dentro da comissão. A Câmara vai custear essas perícias, tudo dentro dessa comissão. E a comissão a gente vai trazer ela com caráter processante, porque eu acho que aí a gente começa a trazer para a empresa uma prerrogativa de discussão mais séria, né? Eu fico me perguntando por que até hoje o meio ambiente, a comissão do meio ambiente não é uma comissão isolada. Porque a comissão de meio ambiente vem com conta do que a gente está vivendo hoje, o assombro aí da exaustão mineral. Então, o que a Vale, até esse presente momento, ela demonstra para a gente, e eu venho falando isso, é a questão realmente do descaso. Me preocupa também, às vezes a gente vê algumas pessoas que não compreendem isso, e às vezes usam de comentários na rede social, sem saber até mesmo o que está se discutindo. São as mesmas pessoas que não vêm na reunião, aí faz a crítica por criticar. Aquele efeito rebote, né? Aí eu sou contra com tudo. Só que não, o que eu venho me levantando aqui, e graças a Deus a gente percebe que os colegas vereadores estão percebendo junto comigo, é que a gente está vivendo hoje uma geração onde a exaustão mineral se findará conosco. Nós, como os atores aqui no setor público, qual que vai ser o legado nosso e a nossa contribuição? Essa tratativa com a Vale, juntamente com os moradores lá na barragem do Pontal, esse descaso não é só com vocês, é com a cidade. Então a gente tem que endurecer sim o diálogo. Quando eu falei que o gerente, hoje já não é gerência, é diretoria, que ele é frouxo, e é mesmo. Né, Ju? Porque se ele fosse homem mesmo, ele já estava abrindo a agenda para a gente discutir. Qual que é o posicionamento da empresa dentro do município? Qual que serão as tratativas da empresa junto ao município? Quando eu falo aqui, o analista de relações institucionais, são os caras treinados para falar mentira, é verdade. Trabalhei lá 9 anos na Vale. Trabalhei 9 anos na Vale. Os caras são treinados para chegar na comunidade de vocês e enrolar vocês com um monte de conversa fiada. Ali o cara, pré-requisito, eu acho, Júlio, para o cara assumir um cargo de analista desse é de psicologia. Que aí ele vai pegar os gatilhos mentais do povo que está ali fragilizado e vai convencer de uma coisa que não existe, uma coisa folclórica, e a gente mais uma vez fica fazendo papel aí de palhaço. Então essa é a postura que hoje a Câmara, a instituição está tomando. O texto aí está demorando um pouco, porque vai vir como um projeto de lei essa comissão de meio ambiente. O texto está sendo bem extenso, porque a gente está esmiuçando várias situações no âmbito
ambiental, no qual nós passaremos em plenário. Eu não tenho dúvida que nenhum vereador se furtará de aprovar essa nova comissão. E essa nova comissão, em caráter processante, ela ditará várias regras, né? Como essa da perícia. A perícia, para todos, é uma técnica bastante eficiente para equilibrar as discussões com profissionais ali da área, não só as perícias, mas também análise de água. O que eu falei mais cedo aqui é uma dúvida que a gente tem, que a Vale afeta parte da água para o município, onde a própria empresa trata essa água. Como é que é feito esse tratamento? É um questionamento para nós vereadores aqui discutir com o presidente do SAI. Então, a gente tem sim que avançar. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Conte conosco. Eu, por ter trabalhado na empresa, eu tenho a certeza, com propriedade de causa, que a empresa não é uma empresa séria. Nunca foi. Só que chega um momento que nós, como moradores, preocupados com as posturas que a empresa tem, não só com o município, mas com todos os moradores aqui. A gente percebe aí, Bernardo já teve a oportunidade de viajar para o Pará. O que ele me disse lá, nessa viagem lá de cortesia lá, foi o que eu já sabia, que a Vale do Pará é uma outra Vale. A começar da mão de obra aqui, hoje o salário inicial de um operador na Vale é R$ 1.700. Já no Pará é R$ 4.000. Então mostra que a Vale, ela não tem compromisso com Itabira. A Itabira é aquela esposa bilionária que está no leito da UTI. E a Vale não está contando as horas para essa mulher morrer e herdar a fortuna dela, como já fez durante a vida toda. Usurpou da cidade a vida toda. Acho que, como eu disse mais cedo na reunião, as questões de royalties, questão da cidade ter uma arrecadação altíssima, isso é obrigação, está na lei. Isso aí é a compensação do que ela extrai do nosso município. A CEFEM é o que ela é a compensação. Mas o caráter social ela deixa a desejar. Não só Itabira, mas Brumadinho, Mariana. Então, o sentimento nosso é esse, é um sentimento hoje que não deveria ser, mas é um sentimento hoje de revolta. Então, deixa aqui minha contribuição. Contem conosco. Eu, como presidente na condição dos trabalhos aqui, eu vou ser bastante taxativo nessas questões. Eu acho que essa Câmara ela tem um papel preponderante nesse momento que a gente está vivendo. Quando eu disse que o descomissionamento ele é importante, é sim, mas ele já começa no portal, porque a gente sabe que o rejeito de lá é uma matéria que é um pouco lucrativo. Na época que foi descartado, não tinha um controle de qualidade igual tem hoje. Já descobriu que esse rejeito lá ele é vendível, por isso que estão lá no portal, porque senão era para ter começado lá em Itabira Sul, que é uma barragem que eu falava que era 10, mas descobri agora que é 15 vezes maior que Brumadinho. Não tenha dúvidas que nós, essa legislatura, ela terá um olhar mais atento. Tá? Passar uma Só presidente, só contribuir, talvez um pouquinho de dúvida. Eu também, junto com o vereador Júbilo, nós estamos participando desse processo desde antes da FIP ser a assistente técnico independente. Tivemos várias reuniões e o que a gente tirou de conclusão disso tudo, assim, que o diálogo já foi até demais, né? E a gente tem que ir para a prática agora, porque se a gente ficar dialogando, a Vale vai dialogar com a gente,
2042. Quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei como vereador, assim, incoerentemente na Câmara não existia uma comissão de mineração, era só a comissão do meio ambiente. Aí quando a gente apresentou o projeto de resolução para modificar isso, incluir, alguns falaram, mas é meio ambiente. Não, isso que está tendo aqui hoje, agora, não é meio ambiente, é mineração. É a indenização das pessoas que são próximas à barragem. É diferente de meio ambiente. Então a gente tem que potencializar essas duas comissões de meio ambiente e mineração. São coisas que são discutidas como mineração, outras coisas são discutidas como meio ambiente. Eu estive lá em Marabá, no Pará, que lá a Câmara Municipal instaurou uma CPI para apurar a sonegação de imposto pela Vale, que a Vale fala lá que o ouro é subproduto da mineração. Então apurou-se lá milhões e milhões e milhões de imposto devido para Marabá. Lá, diferentemente daqui, aqui, lá não tem tanta dependência econômica e financeira da mineração como nós temos. Então lá, de fato, eles param a Vale mesmo, param a linha férrea, e tanto é que a Vale está construindo uma ponte, só tem uma ponte de ligação do Rio para Marabá. Hoje a Vale está construindo a segunda ponte. Então tem um aspecto diferente da nossa cidade, porque a gente lá, se a Vale parar, a gente continua sobrevivendo, porque a gente tem outras fontes de renda. E quando se fala da FIP, eu fui aí falando processualmente como advogado, graças a Deus que a FIP não está com parte no processo. Porque aí toda a afirmação da FIP é independente, autônoma e imparcial. Então todo esse relatório que vocês fizerem bem feito pode ser utilizado nas ações que forem propostas para as partes se sentirem prejudicadas, né? Aí eu entendo o Ministério Público no sentido de que o Ministério Público pode tratar só de ações coletivas, né? E por isso que nem todo mundo está abarcado pela ação do Ministério Público, que tem uma limitação. O que eu vou fazer, quando eu estava ainda com o presidente da OAB aqui de Itabira, a gente fez um esclarecimento à população ali, né, da região limítrofe com as barragens, porque estavam vindo vários advogados de fora e na realidade eles queriam lucrar aqui, tá? E pouco lixando pelo sentimento das pessoas. Está acontecendo até hoje. Já falei com a doutora Patrícia, que é presidente da OAB, e é isso que eu ia falar. Isso que a gente tem que intensificar essa relação com esses advogados que estão vindo aqui, né, porque muitas vezes vão até ganhar a ação, pode ser que não repasse dos clientes, né, porque a gente não sabe de onde veio. E aí colocar o AB também no meio dessa discussão, porque nós temos uma relação que são os advogados ativos. Apesar de que talvez essas ações são indenizatórias e não entram no escopo da relação do ativo, que são advogados gratuitos, mas muitas vezes o advogado pode entrar pro bono, né, no sentido de que eu vou receber quando vocês receberem, que é a indenização. Mas que sejam advogados daqui de Itabira, que a gente tem contato direto, e a gente pode ir lá cobrar, pode vir participar dessas reuniões. Então essa questão processual, a OAB tem que participar mais de perto, e aí amanhã é a posse da nova diretoria, né? Não estou mais na diretoria, mas eu vou cobrar lá da Patrícia, para que a próxima reunião ela vá ou mande um representante, né, para resguardar o direito de cada um. Porque eu acho que quando a gente fala em justiça, a gente tem uma justiça moral neles, mas a Vale só obedece à justiça judicial. E olha lá, tem uma ação de milhões aqui, se não chega a bilhões, eu acho, que já tem mais de 20 anos tramitando, está no cumprimento de sentença, já deve ter mais de 10 anos no cumprimento de sentença. Então, assim, eu acho que a gente, né, quando o presidente se dispôs a fortalecer as comissões, e até a Câmara tem recurso para isso, que eu acho que o cerne da questão vai ser a contratação de uma perícia, né, que eles cobram uma fortuna, e logicamente aí a parte não tem dinheiro. Como é que eu vou contratar um perito? A Vale também vai falar assim, eu não vou contratar também, né? Aí o juiz designar um perito, o perito vai colocar o valor dos honorários lá em cima, enfim, vai ficar uma celeuma e o processo não vai andar. Como a Câmara disponibilizando, a gente vê na parte legal, da Câmara disponibilizar como aí o direito coletivo de cada um, né, essa perícia, porque aí a perícia vai analisar se houve o dano ou não houve dano. Agora, a quantificação do dano cabe em cada parte, né,
delinear o que é de direito, que ela vai desejar, mas já é um bom caminho, né, essa questão. Primeiro, o relatório independente da FIP. Né, a gente vai substanciar muito o processo e saber onde que a gente vai partir. Segundo, a disponibilização da perícia pela Câmara Municipal de Recursos. Né? E terceiro, a OAB entrando, falando, tem uma relação aqui de 700 advogados, você pode escolher qualquer um que mais aqui você tenha confiança. Né? E eu acho que aí parte do princípio e a gente tomar providência judicial, porque se assim não for, nós estamos tratando, né, Júlio? Nós assumimos o mandato em 2021, um pouco antes, a gente já tinha conversa, nesse diálogo. Já tem 4 anos isso. Né? E aí, se a gente for reuniões, eu acho que a gente não vai ficar enxugando gelo, né, presidente? Então, assim, o que o presidente falou todos os 17 vereadores estão incluídos nesse intuito de ajudar, não brigar com o Vale. Nós temos o nosso direito e a Vale tem os seus deveres, né, como também tem direito. Mas o direito sócio-moral dela é muito maior que qualquer coisa, né? E essa questão de dela não tratar de alguma forma clara, transparente para a comunidade, porque pode se falar para a gente mesmo, gente, eu vou sair em 2042, não tem outra não, eu vou embora. Mas deixa bem claro que é 2042 que ela vai sair. Ó, gente da Bela Vista, Eldorado, né, Nova Vista, nós não vamos te indenizar, vai para a justiça, porque o diálogo nós não vamos pagar. E a gente toma providência, né? Esse diálogo deveria ser mais claro, né? Mas pode ter certeza que a gente tem que, independentemente de lado, independentemente de partido, independentemente se votou ou deixou de votar, independentemente se vai votar ou não vai votar, nós estamos aqui por Itabira, pelo Itabirano. Né? A gente olha o princípio da vereança, o princípio do gestor público, não falo só do vereador, né, Marcos? É retribuir à comunidade aquela confiança que nos foi depositada, pode ter certeza disso, independentemente que seja Vale, seja qualquer outro, porque eu não tenho medo de Vale, não tenho receio de Vale. Né? Senão não estaria aqui. Né? A gente tem ônus e bônus, né? E mesmo assim a gente tem que trabalhar com independência, como a Fundação trabalha com independência. Então, assim, contem conosco, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sei que vocês devem ser retalhados, né, diuturnamente, para que talvez deixem de fazer o serviço com a independência que vocês vêm fazendo. Eu falo de novo, graças a Deus que vocês não foram chamados para entregar o polo desse processo, porque vai dar mais ainda, o relatório de vocês vai ter mais ainda, vai ser mais substancial, né, para que um juiz lá na frente julgue, né, a favor, né, dos moradores. E nós já temos uma luz do túnel, foram essas ações que foram julgadas. Já transitaram em julgado? Já? Isso já é assim, uma visão de que vai ter êxito no final, porque se o juiz, né, julgou favorável a essas ações civis públicas, né, as ações particulares provavelmente também, né, comprovando os requisitos. Então, podem contar conosco, tá? A gente vai trabalhar agora incessantemente para que a gente tenha vida pós-mineração. Isso é muito importante para a Itabira. Presidente, eu estava conversando com as pessoas, a Itabira é importante no cenário. Eu falo, hoje a Itabira é até região metropolitana de Belo Horizonte, talvez não seja por causa de uma questão legal, mas de uma questão de logística na região metropolitana. Pessoas que estavam participando do carnaval lá em Belo Horizonte ficaram hospedadas aqui em Itabira, porque a rede hoteleira lá já não comportava mais. Eles vieram aqui, hospedaram aqui, tinha uma van que nos levava e trazia todo dia para Belo Horizonte. Então a gente imagina quando a 3434 estiver duplicada, a BR 381 estiver duplicada, a Itabira não vai ser nem região metropolitana, vai ser quintal de Belo Horizonte. Né? Vai ser o bairro de Belo Horizonte, porque o cara vai trabalhar lá 50 minutos daqui Itabira. Eu lembro muito tempo atrás, um tio meu que gostava de dirigir, ele gostava de acelerar, a gente fazia de Itabira com a BR, ele tem 47 anos, eu devia ter uns 15 anos, ele fazia 50 minutos de Itabira no Belo Horizonte, né, do jeito que era ruim, imagina duplicando. Então isso é importantíssimo para Itabira, isso é importantíssimo para Itabira, nós termos essa duplicação da MG, e eu tenho certeza que Itabira, do porte que ela é, se a gente trabalhar bem hoje, que eu falo assim, que a gente,
estar como vereador, quando a gente olhar no retrovisor, falar assim, eu contribuí, eu não fui omisso, eu participei do processo. Se deu êxito ou não, aí já não são 5 consequências assim, do processo, mas que nós participamos dele efetivamente e trabalhamos para termos êxito. Você pode ter certeza disso, a gente não vai esmurecer, a gente vai trabalhar incumbido daquele ônus que nos foi delegado, que é responder por Itabira, para a sociedade itabirana. Então, parabéns a todos vocês, tá? Nós estamos juntos nessa empreitada e tenho certeza que dará certo. Boa noite, gente. Vou pedir aqui rapidinho a palavra, porque eu tenho outro compromisso daqui a pouquinho, às 19 horas. Só para complementar algumas das falas que não foram ditas aqui pelos nossos companheiros, vereadores. O silêncio também é estratégia na FAP. Tanto é que eu mesmo fiquei sabendo da retirada de famílias dos bairros Bela Vista e Nova Vista através da imprensa naquela época. Foi o Diário de Itabira que noticiou e que levou a público, de fato, que as intenções da mineradora, mediante ao descomissionamento, impactaria em centenas de famílias, para além do que a gente já naturalmente tinha conhecimento. E naquele momento, iniciou-se diversas ações com participação de deputados, que na época representavam a Comissão de Minas e Energia na Assembleia, deputados de Itabira. Fizemos reuniões em praças do bairro Bela Vista, quando se criou um mecanismo de diálogo mais amplo da mineradora com alguns moradores, também estrategicamente. Talvez o Bernardo se lembra, na legislatura passada nós fizemos uma pressão na mineradora naquela época para tentar inverter as etapas pelas quais ela apresentava o processo. A população, a comunidade era a última a ser informada sobre o processo. E nós fizemos uma visita à mineradora para conhecer até do processo de descomissionamento dessa pressão e, de certa forma, ela surtiu um certo efeito. Mas na prática, só para concluir rapidamente, porque eu acho que esse encontro ele é muito pertinente, porque ele atualiza as informações, vocês estão trazendo informações que são preciosas para a gente poder, de certa forma, atuar de uma forma legal, que nos permita e permita também os demais envolvidos a ter uma luz sobre todas essas condicionantes, sobre todos esses impactos. Estava aqui no diálogo aqui paralelo com o presidente, também com o Bernardo. Fica aqui uma sugestão, uma contribuição também, que isso vai impactar não só agora, mas também futuramente, o território de Itabira, que seria dentro das comissões, presidente e demais vereadores, pensar também na comissão de desenvolvimento urbano, que vai impactar também nesse propósito, de pensar em casar isso com a mineração ou com o meio ambiente, e daqui a pouco passa-se também pela Câmara o plano diretor. E é inconcebível que Itabira mantenha o seu código de obras dentro do plano diretor, que é revisado a cada 10 anos. Não se pode uma cidade que tem tantos impactos de uma mineração ter um código de obras atrelado a um plano que leva tanto tempo para ser revisado, porque isso é um mecanismo legal que nos permite, em dadas circunstâncias, como nós estamos aqui discutindo, ter mais celeridade, inclusive por parte do poder público. Então, acredito muito que desmembrar o Código de Obras do plano diretor seria também um outro mecanismo legal para facilitar ou para, digamos assim, acelerar certas discussões e dar condição do poder público, tanto o legislativo como o executivo, agir de forma mais assertiva e claro, protegida sobre uma questão legal. Então, fica essa sugestão para que essa legislatura atue também nesses dois sentidos. Eu acredito muito que isso permitirá ao nosso território condições legais e jurídicas para ajudar cada vez mais as pessoas atingidas pelas barragens, pela mineração do nosso município. Eu vou pedir licença aqui para vocês, vou ficar um pouquinho da cita, tá? Eu vou me levantar aqui para vocês não reparam. Boa noite, pessoal. Então, eu sou tanto de representante também, lá dos atingidos. Eu moro em Bela Vista, já deve ter praticamente 56 anos. Nós somos, naquela época, removidos do bairro do Explosivo, naquela época, hoje onde é toda a concentração aí da mina de Cauê.
E naquela época, simplesmente a Vale falava, eu preciso desse espaço. Meu pai teve que comprar um espaço naquela época lá no Bela Vista, onde a minha família mora até hoje. E a gente não tinha naquela época ninguém para nos ajudar. Então nós começamos esse processo lá, juntamente com Elias, com outras pessoas, e ele sabe o quanto nós passamos aperto até chegar nesse processo de ter uma assessoria técnica para nos ajudar, o quanto a assessoria ela contribui. Inicialmente falou-se em retirar praticamente 400 e poucas casas, não sei exatamente, mas basicamente eu sei que tem entre 400 e 400 e um pouquinho. Limitou-se naquele vão, por exemplo, tal parte de risco. Aí se construiu SCJ2 e falou, não, a gente vai retirar tantas casas. Onde que do lado da rua eu vou retirar tantas casas para se passar uma cerca, não, um muro, né? Um muro de coisa. E daí, as outras pessoas que moram mais próximo não têm nenhum impacto? Nós temos muitos impactos. Ruído, poeira. Estatisticamente, eu acho que quem tem acompanhado aí sabe que os 4 bairros ligados, que é Bela Vista, Nova Vista, Praia e Jardim das Oliveiras, o número de adoecimento, pessoal, por doença respiratória é enorme. E sem falar da saúde mental. A gente tem pessoas que tem que estar com síndrome do pânico, que tem que estar tratando, isso não é adulto só não, crianças. A gente tem vários impactos. Então, falando referente aí à situação da sentença, que basicamente a gente está se sentindo com nossos direitos violados, né? Então a gente precisa do apoio sim da FIP para nos ajudar. A gente não está falando que seria ruim se a defensoria tivesse do nosso lado. Não é isso, mas não da forma que está propondo. Imagina que a maioria, praticamente, grande número de pessoas que não sabem mexer em nada, em computador, em nada. Eles não têm, hoje em dia a maioria, muita gente, são pessoas mais antigas, claro. E ser atendido lá por um robozinho, né, um atendimento virtual, e que não vai chegar a lugar nenhum. Porque eles estão esperando a forma ali, o tempo para ser atendido, e aquilo não vai acontecer. E acho que se alguém, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá no Bela Vista, algumas casas com grande risco foram retiradas, algumas foram, mas provisoriamente. E as outras que ficaram? Quando vai se fazer uma avaliação, igual o pessoal da FIP já foi, a gente tem a oportunidade de olhar que as rachaduras que estão nas nossas casas, continuamente dentro da casa do vizinho, na mesma sequência. Aí eu pergunto, isso é problema de terreno? Onde a gente, nesse local onde eu moro, é um brejo. É um brejo. A gente pinta a casa, daí 1 ano e meio, no máximo 2 anos, está estourando todas as pinturas da casa. Então, indiferentemente de retirar ou não retirar, nós temos nosso direito. Os reparos, a desvalorização dos nossos imóveis, quem é que vai querer comprar minha casa? Quem quiser comprar, eles chegam e falam, eu te dou 200 mil na sua casa, olha o prejuízo que a gente não vai tomar. Então, nós estamos nesses impactos todos, e eu tive conversando aqui com o Carlinhos, com o Elias, na oportunidade, foi antes do carnaval, e comecei a falar para eles dos problemas que nós estamos enfrentando. Conversei também com o Marquinho, falando a respeito de nossos problemas de saúde. O Marquinho é da área de saúde também, ele sabe, e como tem essas condições, eu pediria a ele que principalmente olhar essa questão, igual falou da água, eu acho importantíssimo. Esses últimos 2 anos, falaram-se, na época que falou da questão da água suja, o que teve? Suposta virose. Quem é que pode afirmar que é virose? Eu mesma tenho uma virose. Falou que é virose. Eu não acredito que foi na mesma época da água suja para tudo enquanto é lado. Então nós precisamos mais vigiar também a nossa saúde, que são os impactos que a gente está tendo e que a gente não sabe como que está acontecendo, né? E outra coisa, a gente
o Bernardo falou e o Júber também falou. Aqui é o berço da Vale. Daqui a pouco ela está indo embora. O que ela está deixando para a gente? Só buraco e consequência. Será que não teria mesmo uma forma da gente estar trabalhando para que as pessoas, né, a nossa população, tenha um direito de usufruir pelo mesmo trabalho digno? Porque aqui é o berço dela. Eu acho que nós precisamos de exigir muito mais do que exigimos hoje. Antigamente, aqui, a Vale, se construiu o hospital. Eu fui diretora regional de saúde, o hospital, que chama Carlos Chagas, ele é o segundo melhor hospital de Itabira, dos municípios. Ele é totalmente planejado, excelente hospital. A Vale poderia estar nos ajudando, a gente tem que exigir. A nossa saúde está ruim, está péssima. Não estou falando pela questão de gestão, não é isso não. Nós temos que exigir mais, nós temos que cobrar mais. Atingido não só somos nós 4 bairros, não. É Itabira inteiro. Então eu deixo aqui o meu pedido para que não só Elias, como todos da casa, né, todos os vereadores aqui, que nós temos que unir fortemente com todas as instituições, principalmente civil, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que a gente vive. Nem eles mesmos pensam, amanhã, igual ele falou, até 1942, fim das atividades minerais. E aí, como que vai ser Itabira? Retrato com parede? Não podemos deixar acontecer isso não. Nós temos que estar firmes. E reforçando, nós precisamos de ter a FIP nos ajudando principalmente na questão do espaço de requerimento. O trabalho deles é excelente, tem nos ajudado muito, ajudado todo mundo. Eu acho que a gente precisa do apoio da FIP, sim, do nosso lado e de todos vocês. Conversei com o Carlinho. Carlinho falou para mim, estou indo em Brasília, e agora nós não precisamos ficar só no nosso mundo aqui em Itabira, porque nós sabemos muito bem que nós estamos lutando com uma gigante. Então nós não podemos ficar de braços cruzados, isso tem que ir para outras instâncias. E quando chegar lá, nós temos que fazer o quê? Olha, Itabira vai sair, a Vale vai deixar Itabira na mão? Nós somos moradores, nós vamos continuar aqui, nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes. E como que nós vamos deixar a nossa cidade? De qualquer forma? Não, nós precisamos de fazer alguma coisa. E como você tinha falado, Carminha, a respeito da gente fazer um dossiê, né? Para que vocês todos possam nos ajudar e que nós temos que ganhar força, nós temos que vencer isso aí. Mas é unidos que nós vamos vencer, tá? E desde já agradeço pela oportunidade. Não, pera só um minutinho, pessoal. Temos um último trabalho aqui que a gente está fazendo, um abaixo assinado. Aqui está. Onde nós vamos fazer um abaixo assinado lá no bairro, né? Para que nós possamos ganhar força. Nós precisamos de, mesmo aquelas pessoas, mesmo que a gente não saia, mas os nossos reparos nós precisamos de receber, nossos danos nós temos que receber. Como é que vai ficar a nossa casa? Desvalorizada? E a nossa saúde? Como que vai ser? Então nós precisamos do apoio, né, de todo mundo, para que nós conseguimos e almejamos um grande benefício através desse abaixo assinado, porque eu acho que é uma coisa que ganha muita força, né? Você falou de Brasília. Semana passada nós estivemos lá em Brasília, porque o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre Silveira não estava, mas a assessora de gabinete de Fernando nos atendeu. Eu protocolei um ofício na ajuda nesse pleito aqui nosso de Itabira, de fechamento de mina, de água com a Vale. O Alexandre Silveira é mineiro, né? Eu falei, e aí maior a responsabilidade dele, que Itabira tem que ser um case de sucesso, né, de fechamento de mina, para que seja exemplo para todo mundo, na verdade, né? Tem uma cidade no Canadá que é um exemplo, né, de fechamento de mina. E aí ele vai reagendar agora uma nova audiência conosco, com os representantes de Minas Energia, mas aqueles técnicos da mineração.
Então nós estamos aguardando agora essa pauta deles, para a gente levar esse play lá, então que a gente já leva o abaixo-assinado para ele, mostrando que toda a sociedade já tem imbuída do mesmo desejo. Só falar uma coisa. Só um negócio. O Ronaldo falou que o sindicato Metabase está ajudando. Então, Ronaldo, você quer cobrar o retorno do seu presidente. Eu mesmo fiz contato com o secretário, nós agendamos lá, nós fomos com a FIB, né? E os encaminhamentos que foi no final do ano passado, né? Acho que foi no final do ano passado, e até hoje não deu retorno para a gente. Então seria interessante o presidente dar esse retorno dos encaminhamentos da reunião que a gente teve com ele. Que seria excelente, né, como ele faz parte do conselho, né, da base, seria excelente a participação dele nesse processo também. Então a gente está aguardando o retorno que nós procuramos sim. Eu mesmo propriamente procurei, agendei lá, tá? E ele ficou de marcar uma reunião com a gente, né, com o conselho, propôs que seria até lá em Belo Horizonte mesmo, então nós estamos aguardando o retorno desse encaminhamento também, né, que a gente precisa somar. Né? Então somando, eu acho que a gente, né, quando ele falou questão do sindicato, é isso, é questão da representatividade. Eu acho que o sindicato ele representa. E lá, nos atingidos, tem pensionistas, tem funcionários da Vale. Então, o sindicato tem que estar presente, representando essa população junto com a gente também. Pessoal, boa noite. Hoje, na hora que eu falei com o Elias, eu falei que o sindicato ele realmente tem que estar ajudando, ele está aí para ajudar. Então, como eu estou aqui agora, e você, né, pediu para levar, eu vou, com certeza, transmitir, vou levar até o André e vou marcar uma reunião com ele para a gente, né, vou falar para ele que vocês estão sentindo essa falta, né, do retorno, com certeza você vai ter o retorno. Mas eu falei com ele o seguinte, que o sindicato, ele tem que estar, sim, junto, ajudando e pode ajudar. Foi isso que eu quis dizer para ele, entendeu? Que ele também é um órgão, né, é uma via também que faz parte do processo, como todos que estão virando fazem parte, como eu também faço, como todos aqui fazem. Entendeu? Mas é isso que eu disse para ele. O sindicato ele tem que estar assim, tem que estar. Poderia ser até eu, o Ronaldo representa lá. Entendeu? Eu já até ouvi, assim, não levei em consideração, mas que tinha pessoas que não queriam que eu participasse da reunião com o seu funcionário Vale. Até uma oportunidade para deixar claro aqui, eu só sou um funcionário Vale. A Vale não é minha mãe, não, entendeu? Eu sou simplesmente um funcionário dela. Né? Então, assim, estou aqui à disposição para na hora que tiver a reunião também fazer parte e ajudar naquilo que tem que ajudar e que tiver na minha condição de ajudar. Beleza? Boa noite, pessoal. Géser. Você falou ali agora que estava sem saber como começar essas provocações, né? E eu acho que o desmembramento da Comissão de Saúde quando o meio ambiente criasse outra comissão do meio ambiente, já vai ser um pontapé inicial, já garantindo essa técnica, né, que é preciso para começar todas essas discussões, né. Eu faço aqui também um apelo ao nosso presidente, que dentro desse contexto esteja presente a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão da Saúde e a Comissão de Mineração. Porque são três comissões que eu, no meu entender, vão estar diretamente ligadas com as dores dessas famílias. Né? Eu acho que essas famílias já estão doentes. A partir do momento que receberam, né, esse diagnóstico que teriam que sair daquele espaço, corriam risco, né, dentro das suas casas, dentro das suas moradias, dentro de um espaço que pessoas cresceu ali, né? Então, assim, a partir do momento que vocês tiveram essas informações, os familiares, todo mundo começou a descer psicologicamente,
né, fisicamente, né? Então acho importante realmente essas 3 comissões estarem envolvidas nessas discussões. É como eu falei na reunião a quarta-feira, né? Eu acho que é uma união de forças. O Bernardo falou muito bem aqui não tem vereador A nem B. A gente, falando um pouquinho do capoeira, aí foi uma situação, né, Luiz? É que a gente entendeu, se você e o Carlos Henrique, por estar ainda na empresa, né, nativa, a gente entenderia, mas se você já se colocou aí à disposição, melhor ainda. É mais um. Então, isso é bacana. Que já foram. Isso vem trazer mais força para a gente, né? Então, assim, quanto mais força, melhor. Porque talvez aqui a pessoa acha assim, não precisa funcionar, vale estar no meio de nós. E foi ter um pensamento, né, Elias? De preservação de você. Mas eu acho, eu acho assim, muito consciente da sua parte, né? Essa ponderação, essa colocação à disposição, corajosa mesmo, né? E não é só a Câmara, é como eu falei, é envolver todos eles. E eles aqueles que podem contribuir realmente contribuir e realmente fazer uma junção de força, porque, como eu falei, nós estamos lutando contra um gigante. E todo esse entrave, essa demora, gente, isso é uma briga psicológica, né? É estratégia, porque a partir do momento que você está vendo que a coisa ela dá um passo para frente, depois dá 3 para trás, isso desanima qualquer um. Quem não tiver um psicológico bom, tiver resiliência, não vai desistir no meio do caminho, vai. E é isso que ela quer. É isso que ela quer, né? Então, assim, hoje fico muito feliz pelo desmembramento dessa comissão, né? Pelo poder que a comissão vai exercer, né? E pela ajuda de trazer essa responsabilidade dos laudos técnicos, né? Para a comissão arcar essa despesa, porque realmente seria difícil se fosse depender só da população, das pessoas atingidas. Como você falou, são pessoas muitas vezes que não têm, são carentes, né? Então não iam ter essa disponibilidade financeira, que a gente sabe que é um serviço caro, como o presidente falou, não é barato, e assim, é um pontapé inicial e muito importante, que aí você realmente é um entrave que a gente tira do meio desse processo, né? Se ela tinha como esses laudos técnicos de realmente começar a andar tudo isso, agora já não tem mais. Nós vamos ter isso afiadinho e vamos ter como brigar com ela, né? Num nível mais técnico, de realmente é isso. É isso que aquela família precisa, né? Então, assim, e como falei lá, a proximidade com o procurador, hoje é o procurador-geral do Estado, inclusive ele já fez contato comigo, já me mandou o contato da secretária dele para marcar uma agenda, né? Se colocou à disposição. Então, assim, é junção de força, gente. Ele já recebeu a comissão lá de Mariana, de Brumadinho, né? Então, assim, vai nos fortalecer muito essa agenda com ele, não só a questão dos atingidos das barragens, mas a questão de estamina mesmo, desse medo que nos assombra hoje, que é a exaustão do minério, e que a gente ainda não construiu um ambiente favorável para a nossa cidade. Porque hoje, é o que o Carlos Henrique falou aqui na reunião, todo mundo ouviu,
se a Vale hoje falar só tchau, amanhã não vou minerar mais em Itabira, o que vai ser de nós? Aí eu falo até como servidor público de 28 anos, até a dificuldade de manter as políticas públicas na nossa cidade nós vamos ter. Todo mundo conhece aqui a estrutura da prefeitura nossa, é grandiosa, o custeio é alto. Como nós vamos custear tudo isso sem o CEFEM, sem o royalty? Então, assim, é realmente de nos preocupar, de procurar instâncias maiores como Brasília, né, onde que a gente, graças a Deus, estamos criando uma rede de contato que é muito importante, entendeu? Então, assim, é tudo isso que a gente tem que trabalhar agora, não só a questão dos atingidos da barragem, mas levar junto com essa discussão o que Itabira depois da mineração. O que vai ser de Itabira? O que nós queremos deixar de legado? Então é uma discussão muito mais ampla e que eu acho que a gente tem que aproveitar o embalo e colocar tudo no mesmo pacote e discutir junto tudo isso. Que isso é impactante para todos nós. Não adianta resolver a questão somente dos atingidos, mas lá na frente vão ser todos nós que vamos ser atingidos com a exaustão do minério e sempre ter criado um ambiente favorável para isso. E caiu realmente no colo dessa legislatura, né, esse desafio de realmente construir tudo isso. Como os colegas já falaram aqui, a Câmara está à disposição, estamos todos aqui unindo pelo mesmo propósito e agora é começar os trabalhos mais efetivamente, né, essas comissões começar a trabalhar para a gente realmente, o mais rápido possível, começar a provocar a Vale novamente, tá? Podem contar com a gente. Eu não vou me delongar muito, não, para não ficar cansativo. Eu sei que é uma grande quantidade de informações para vocês ao mesmo tempo, né? Para a gente também para as pessoas atingidas também porque as coisas elas acontecem todas ao mesmo tempo. Mas eu acho que é importante a gente dizer e repetir algumas coisas, né? As barragens do sistema Pontal, elas ainda estão em nível 1 de emergência. Então é importante a gente lembrar que os impactos que as pessoas sofrem hoje no território são consequências das obras de preparação para a instalação da ECJ2, que é um muro de contenção para o caso de um rompimento quando a descaracterização das barragens começar. A descaracterização ainda não começou. É um processo preliminar. A previsão dessas obras é delas durarem até 2029. Então a gente está vivendo o começo desses impactos para essas comunidades que moram às margens das barragens do sistema Pontal. A gente da ATI trata apenas dos bairros Bela Vista, Nova Vista, Jardim das Oliveiras e Praia, porque são os bairros citados na ação civil pública que foi protocolada pelo Ministério Público. Uma ação civil que já tem uma sentença. E uma sentença que já reconhece esses impactos, que reconhece os danos causados, não apenas físicos, mas à saúde desses moradores, e uma sentença que garante a presença de uma perícia técnica para valorar o que essas pessoas estão sofrendo. Essa perícia, ela precisa de mais do que comprovar os danos, ela precisa colocar valor nesses danos para que essas pessoas sejam reparadas pelo que elas estão sofrendo. Então, mais do que a gente se movimentar publicamente, politicamente, para que essas pessoas tenham visibilidade, porque elas estão sendo apagadas pela empresa, né? Há uma tentativa diária de que essas pessoas sejam apagadas pela Vale, é que essas pessoas sejam devidamente reparadas. O que a ATI está fazendo nesse momento, porque há a possibilidade de antecipação de cumprimento de sentença, obrigada, porque eu não sou jurista, eu sou comunicadora, é que há casas ali que podem desabar na cabeça dessas pessoas a qualquer momento. Então, o que a ATI começou a fazer em dezembro do ano passado, com o cumprimento de sentença assinado pelo mesmo juiz que deu sentença de vitória para essas pessoas atingidas, é a remoção daquelas pessoas que estão em casas com risco 3 de desabamento, porque não são poucas, são muitas casas, dentro principalmente dos bairros Bela Vista e Nova Vista. E o que aconteceu neste momento é que esse mesmo juiz, junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, decidiram que para que essas remoções aconteçam, eles precisam se seguir um protocolo criado pela Vale.
um protocolo que exclui a participação da assessoria técnica, que foi quem veio até agora comprovando os danos causados a essas casas. Então, esse abaixo-assinado que a Maria Aparecida mostrou e que está com Elias para ele coletar assinaturas aqui dentro da Câmara e de outras autoridades que se propuserem a assinar, a ideia desse abaixo-assinado é deixar claro que as pessoas atingidas discordam desse protocolo, porque é um protocolo que, no primeiro momento, o atendimento é todo eletrônico. As pessoas vão conversar com o robô, para depois de vários passos, e são muitos passos, elas finalmente serem atendidas por alguém da Defensoria Pública, numa fila de espera, dentro do que a Defensoria Pública tem de capacidade de atendimento. Então, essas pessoas vão cair numa vala comum de atendimento jurídico. O que elas não precisam ter, porque a lei, a PEAB, né, que é a lei das pessoas atingidas pelas barragens, a lei estadual, ela garante que, por meio da assessoria técnica, as pessoas tenham esses caminhos facilitados. Quem paga a assessoria técnica no território? A Vale, porque ela é a causadora do dano. Então, ela tem que pagar pela reparação desse dano. Né? Então, a exclusão da ATI neste processo de remoção das pessoas, mesmo que sejam remoções temporárias, ela é importante para que as pessoas não vão para essa vala comum, para que não atrase ainda mais o processo de remoção dessas pessoas que estão vendo ali pedaços das suas casas caindo. A gente tem registros de trincas, de fendas, de rebaixamento do solo, a gente tem registro de que, e aí a gente precisa que a perícia confirme, porque hoje na nossa equipe nós não temos técnicos nesse sentido, mas que o solo está afundando ali no bairro Bela Vista. Bela Vista inteira está afundando, e a gente precisa falar isso sem ser em termos técnicos, a gente tem que falar isso de maneira clara, porque a cidade não sabe do que as pessoas passam ali, porque há essa campanha de apagamento, né? Então esse abaixo-assinado, a ATI, a assessoria técnica, ela ofereceu ajuda para as pessoas atingidas para a redação desse texto, um texto que foi aprovado em assembleia na última semana. A assessoria técnica também tem dado suporte para a criação de uma comissão de pessoas atingidas pela barragem. Tá. Para que essas pessoas tenham voz própria e não dependam da ATI para poder participar desses espaços e também possam participar dos conselhos municipais, tenham voz de opinião e de decisão dentro desses conselhos municipais, porque infelizmente a gente tem um governo executivo que não participa, né, que se omite de muitas maneiras. A gente tem tentado se aproximar de todas as formas possíveis, a gente tem recebido algumas respostas positivas, mas são poucas, porque ao mesmo tempo em que as pessoas sofrem com problemas causados pela mineradora, elas também sofrem com problemas que precisam ser resolvidos pelo município, e não apenas pela mineradora, né? Você quer que eu leia, Elisa? Então, eu vou ler o texto do